Pessoal, meu nome é Jailson Oliveira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Paraíba. Dentro da disciplina Teorias e Práticas do Ensino e Aprendizagem, nós vamos falar um pouco sobre a aprendizagem significativa que foi idealizada pelo teórico David Paul Ausubel. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Ausubel. Ausubel nasceu no dia 25 de outubro de 1918 no Brooklyn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele era filho de imigrantes judeus da Europa Central e sobrinho do historiador judeu Nathan Ausubel. Durante o período que o Ausubel nasceu e cresceu, houveram vários conflitos, principalmente envolvendo os judeus, como, por exemplo, a Guerra Civil, onde ucranianos, poloneses e soldados do Exército Vermelho da Rússia promoveram os pogroms, fizeram violentos ataques que mataram inúmeros judeus entre os anos 1918 e 1920. Outro episódio marcante foi o Holocausto, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, onde morreram cerca de 6 milhões de judeus entre os anos 1941 e 1945. O Ausubel, juntamente com Piaget, Brunet, Vergan, Gottsched e Johnson Mayer, foram os teóricos que deram enfoque ao estudo da abordagem do cognitivismo, que visa a investigação acerca dos pensamentos e dos processos cognitivos para a resolução dos problemas. Esse movimento foi uma resposta ao behaviorismo, que, segundo os cognitivistas, negligenciava a cognição. Nas suas pesquisas, Ausubel foi influenciado pelos ensinamentos de Jean Piaget. Semelhante às ideias e esquemas conceituais de Piaget, Ausubel relacionou isso à sua explicação de como as pessoas adquirem conhecimento. O ponto de encontro da teoria ausubeliana com a teoria de Piaget ocorre ao concordarem que é dinâmico o desenvolvimento cognitivo, porque a estrutura cognitiva se modifica a partir das experiências vividas a cada momento. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel também se aproxima da teoria da aprendizagem de Vygotsky, no tocante à valorização da mediação e da linguagem. Analisando a linha do tempo desde o seu nascimento em 1918, quando Ausubel nasceu, mostra a importância do trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Em 1939, ele se formou em psicologia na Universidade da Pensilvânia. Posteriormente, em 1943, ele graduou-se em medicina pela Universidade de Middlesex, em Massachusetts. Em 1943, após o término da graduação, ele começou a atuar nos Estados Unidos como cirurgião assistente e foi psiquiatra também na saúde pública dos Estados Unidos. O seu desempenho chamou a atenção e foi designado em 1945 pela ONU para prestar auxílio médico aos refugiados da Segunda Guerra Mundial que estavam alojados na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Posteriormente, após a guerra, em 1950, ele concluiu seu doutorado em Psicologia e Desenvolvimento pela Universidade de Colômbia e também iniciou, a partir desse ano, as suas pesquisas sobre a psicologia cognitiva, onde escreveu vários artigos até 1966 na Universidade de Illinois, também nos Estados Unidos. A partir de 1966, ele começou a migrar para outras regiões, para outros países, onde ele começou a trabalhar como professor substituto no Instituto de Educação de Ontário, no Canadá. Também foi professor visitante na Universidade de Berna, na Suíça. Posteriormente, professor na Universidade Salesiana de Roma, na Itália, e também na Universidade de Munique, na Alemanha. A partir da década de 70, o seu pensamento ele foi introduzido no Brasil pelo professor Joel Martins, da PUC de São Paulo. Em 1973, Ausubel foi diretor do Departamento de Psicologia Educacional da Universidade de Nova York e, a partir daí, ele retirou-se da vida acadêmica. Em 1975, ele esteve no Brasil, onde coordenou um seminário que reuniu 25 pesquisadores de todo o Brasil. Em 1976, ele recebeu uma grande honraria, que foi o prêmio da Associação Americana de Psicologia, seria o Prêmio Thorndike, por sua distinta contribuição à psicologia e à educação. Em 1994, aos 75 anos, Ausubel se aposentou como professor emérito e decidiu dedicar-se exclusivamente, integralmente para a escrita. Ele veio a falecer em 9 de agosto de 2008, aos 90 anos, e juntamente com a sua esposa deixaram 2 filhos.
Quais foram os processos que levaram Ausubel na direção da educação? Bom, primeiro, a sua insatisfação com a educação. Ausubel descreveu criticamente as experiências, os castigos e humilhações que vivenciou na escola e posicionou-se radicalmente contrário à educação tradicional e conservadora. Em um dos seus mais conhecidos livros, que seria o Psicologia Educativa, um ponto de vista positivo de 1978, ele relatou algumas experiências escolares de punição e humilhação. Segundo Auswell, ele colocou: escandalizou-se, ou seja, um professor, com um palavrão que eu, patife de 6 anos de idade, empreguei certo dia. Ou seja, Auswell era uma criança de 6 anos de idade, ele falou um palavrão e o professor ficou escandalizado com esse palavrão. E Auswell concluiu: com sabão de lexívia, lavou-me a boca, submeti-me, fiquei de pé num canto o dia inteiro para servir de escarmento a uma classe de 50 meninos assustados. A escola é um cárcere para os meninos. O crime de todos é a pouca idade e, por isso, os carcereiros dão castigos. Ou seja, o professor ele colocou água sanitária na boca do Auswell por conta do palavrão e, além disso, ele serviu, né, de exemplo, ou seja, ele foi humilhado publicamente na frente dos seus colegas. E isso trouxe uma grande satisfação que ele levou para a sua vida profissional. Para entender a teoria de Waswell, precisamos verificar os tipos de aprendizagem. E agora nós vamos destacar 3 tipos. Seria a aprendizagem cognitiva, a aprendizagem afetiva e também a aprendizagem psicomotora. O que seria essa aprendizagem cognitiva? A aprendizagem cognitiva resulta no armazenamento organizado de informações na mente daquele que aprende, ou seja, a partir daí surge a questão da estrutura cognitiva. A aprendizagem afetiva resulta de sinais internos do indivíduo, prazer, dor, satisfação, alegria, ansiedade, etc. Algumas dessas experiências acompanham sempre experiências cognitivas. Elas são concomitantes, ou seja, têm relações paralelas. Outra questão seria a aprendizagem psicomotora, onde envolve respostas musculares adquiridas durante treino e prática. Por exemplo, jogar futebol, aprender uma música. Né? Porém, para obter uma resposta psicomotora, o indivíduo precisa aprender uma série de informações cognitivas, além de aprender também os princípios psicomotores, onde andar, saltar, pular, enfim, vão fazer parte dessa aprendizagem psicomotora. Falando sobre estrutura cognitiva, de acordo com Ausubel, essa estrutura é o conteúdo total organizado das ideias de um determinado indivíduo, ou seja, é a soma de todas as informações adquiridas ao longo da vida. A partir do momento que você vai aprendendo essas informações, elas vão sendo guardadas na sua memória e vão ser utilizadas no momento oportuno. Um aspecto que Ausubel destaca se dá em 3 fatores, que seria na aquisição, no armazenamento e na organização. De que forma? Primeiro, o sujeito ela adquire a informação. Essa informação ela vai ser armazenada na memória e, posteriormente, vai ser organizada no cérebro de uma forma concatenada, ou seja, as experiências mais importantes elas vão sendo elevadas, aonde que as experiências menos importantes elas vão sendo deixadas para um momento posterior. Ausubel entende que essa estrutura cognitiva é organizada e hierarquizada, ou seja, as ideias vão se intercalando de acordo com essa sua importância. A estrutura cognitiva, segundo Ausubel, ela passa por 4 pontos importantes. Primeiro, nessa estrutura se ancoram ideias e conceitos que são armazenados ao longo da vida. Então, todas as experiências estão sendo guardadinhas na tua caixa, na tua memória. As segundas informações vão se incorporando aos pontos de ancoragem, ou seja, para se alojar e aprender e se ordenar gradativamente internamente. Terceiro, na medida em que aprendemos, ampliamos a estrutura cognitiva, de acordo com as ideias novas, conceitos já existentes e as novas estruturas estão sendo internalizadas. E, por fim, a aprendizagem consiste na ampliação da estrutura cognitiva, através da incorporação de novas ideias a ela. Como seria esse esquema geral de aprendizagem? Muito bem, nós temos uma estrutura cognitiva, onde o ponto de partida seria a aprendizagem. Essa aprendizagem ela pode acontecer de 2 formas.
como significativa ou aprendizagem mecânica. Essa aprendizagem significativa, ela pode ser dividida de duas formas, em aprendizagem por recepção e aprendizagem por descoberta. E, segundo Ausubel, ele não faz distinção entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, pois elas fazem parte de uma relação contínua. Ou seja, ora nós aprendemos de forma significativa e ora aprendemos de forma mecânica. Uma aprendizagem significativa é aquele processo onde uma nova informação vai interagir com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, que se liga a essa nova informação. Ausubel usou o termo subsunsor, que permite que a nova informação seja incluída quando essas novas ideias se relacionam com as ideias pré-existentes. Ou seja, não é de forma arbitrária, existe uma relação lógica e implícita. A pessoa aprende uma informação e, se ocorrer uma aprendizagem significativa, poderá explicar o que aprendeu com as suas próprias palavras. Ou seja, a partir do momento que existe a assimilação de uma nova informação, a pessoa ela pode dar o seu ponto de vista a partir dos subsunsores que foram organizados e fazem com que essa informação ela seja incluída, ela vai ter uma relação com as ideias pré-existentes. A aprendizagem significativa ela pode ser processada de duas formas. Primeiro, por recepção. Ou seja, tudo o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz de uma forma final. Ou seja, uma aula, um livro, um filme, um jogo, etc. O sujeito não fica passivo, pois essa nova informação será aprendida e internalizada devido aos conceitos. Segundo, aprendizagem por descoberta. Ao invés de receber a informação, o aprendiz vai buscar essa informação. O sujeito busca um novo conceito, uma nova ideia. Quando fala sobre a aprendizagem mecânica, o Ausubel identifica que as novas ideias ou informações não se relacionam de forma lógica com nenhuma ideia existente na estrutura cognitiva do sujeito. Ou seja, não tem nenhum subsunsor, ou seja, nenhum ponto de ancoragem. Por exemplo, uma informação ela é decorada e armazenada de forma arbitrária. A informação não está na estrutura cognitiva, mas não terá longevidade, ou seja, não vai durar por muito tempo, pois não ocorreu uma aprendizagem. Um exemplo é quando a criança está aprendendo as sílabas. Por exemplo, o ba, be, bi, bobu. Ou seja, ela é armazenada de forma arbitrária. Vai ficar na estrutura cognitiva, mas não terá muita longevidade. Vai ter longevidade a partir do momento quando essa aprendizagem ela se tornar realmente significativa e houver um subsunsor, ou seja, um ponto de ancoragem. Ausubel tem uma célebre frase que ele diz o seguinte: se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo. Muito bem. Ausubel estava dizendo para os professores que era importante que essas novas ideias sejam aprendidas na medida de que esses conceitos que já estão na estrutura cognitiva do sujeito vão servir de ancoragem, ou seja, uma base de contato para essas novas informações. Esses conceitos, ele chamou de subsunsores. O que seriam subsunsores? Na realidade, é uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, que vai servir de ponto de ancoragem para a nova informação. Essa nova informação ela estabelece uma relação com aquele conceito que está ali presente na estrutura cognitiva do indivíduo. Esses subsunsores permitem ao sujeito atribuir um novo significado para aquela ideia. Qual seria as origens de subsunsores? Muito bem, a aprendizagem significativa ela pressupõe a presença desses subsunsores. Esses subsunsores eles vão atuar como se fosse um imã para atrair novos conhecimentos. Uma das possibilidades seria na aprendizagem mecânica, onde essa nova informação que a pessoa tem a respeito de determinado conhecimento, o tema, vai precisar buscar informações. E ela não tem a estrutura cognitiva, um ponto de ancoragem. Dessa forma, ele vai aprender de uma forma mecânica. Porém, essa aprendizagem mecânica será utilizada até que alguns elementos relevantes passem a existir na estrutura cognitiva e passem a agir, obviamente, como subsunsores. A partir disso, então, ele pode acontecer uma aprendizagem significativa. Ele vai ser, obviamente, uma ancoragem de novas informações. O Calvin, nessa tira, ele, conversando com o pai, ele tem o seguinte argumento, né? O pai vem dizer para ele: Calvin, sua mãe e eu vimos que seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar.
E Calvin responde, mas eu não gosto da escola. O pai retruca, mas por quê? Você gosta de ler e de aprender que eu sei. Você já leu tudo sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? Calvin diz, é. Então, por que você não gosta da escola, Calvin? E o Calvin responde, porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Ou seja, todos esses conhecimentos prévios que o Calvin tem sobre dinossauros, ele não está utilizando em sala de aula. Ou seja, esses conhecimentos estão sendo desprezados. Então, esse tipo de conhecimento está fazendo com que o Calvin ele não se sinta estimulado para aprender coisas novas. Daí vem a importância dos professores valorizarem os conhecimentos prévios dos alunos. Porque a partir dessa valorização faz com que exista um novo empenho, esse conhecimento prévio vai agir como substitutores e vai facilitar na aprendizagem significativa. Muito bem. Para que aconteça isso, nós precisamos de organizadores prévios. Então, dentro do processo de aprendizagem significativa, Ausubel recomenda o uso desses organizadores, que sirvam de âncora para uma nova aprendizagem e leve ao desenvolvimento de conceitos substitutores que facilitem a aprendizagem subsequente. Esses organizadores prévios eles são materiais introdutórios que são apresentados antes do material geral ser aprendido em si. Tem como principal função servir de ponte entre o aprendiz, já sabe o que ele deve saber, de forma com que aquele material seja aprendido de forma significativa. Muito bem, vamos ver na prática como é que nós poderíamos trabalhar esses organizadores prévios com um conteúdo chamado saúde e qualidade de vida. Muito bem, quando nós falamos sobre saúde e qualidade de vida, nós temos que ter um organizador prévio, ou seja, um material introdutório para facilitar essa aprendizagem. Então, nós vamos conversar esse organizador prévio, esse material introdutório, com os benefícios da atividade física. Então, a partir do momento que o aluno ele começa a perceber que a atividade física ele vai trazer benefícios para o seu corpo, ele vai se sentir mais disposto e vai garantir a sua longevidade, nós começamos a trabalhar outros pontos de ancoragem. Esse organizador prévio ele vai servir para o desenvolvimento do tema principal. Posteriormente, nós podemos trabalhar com as doenças provocadas pelo sedentarismo. Então, esse subsunsor, juntamente com esse organizador prévio, ele vai falar o quê? Que o sedentarismo ele vai provocar uma série de doenças com os quais vai estar justamente fazendo um contraponto à questão dos benefícios da atividade física. Então, a partir desse momento, nós vamos trabalhar esse tema saúde e qualidade de vida, onde vai ter um material introdutório. Esse material introdutório ele vai reforçar o subsunsor, que seriam os pontos de ancoragem, vai trabalhar as doenças provocadas pelo sedentarismo, em detrimento da falta de benefício da atividade física, e vamos trabalhar o conteúdo de saúde e qualidade de vida de uma forma concatenada, aonde aquela pessoa que estiver aprendendo esse conteúdo, ela vai começar a perceber os subsunsores, quais são os pontos de ancoragem e dar a sua ideia a respeito desse conhecimento que está sendo introduzido. Quais são as premissas para ocorrer a aprendizagem significativa? Muito bem, primeiro, o material a ser aprendido deve ser relacionado à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e literal. Esse material deve estar em forma facilitadora para a interação e conhecimento prévio do aluno e a presença de subsunsores adequados. Ou seja, esse material, essa informação, ela tem que estar presente na estrutura cognitiva do aprendiz. E segundo, o estudante deve manifestar disposição para relacionar o novo material à sua estrutura cognitiva. Se o aprendiz apenas memorizou, não houve aprendizagem significativa no máximo mecânico. Ou seja, esse aprendiz ele tem que ter interesse também em aprender de forma significativa esse conteúdo. Caso ocorra a ausência de um desses dois componentes, dessas duas premissas, a aprendizagem significativa ela dificilmente irá acontecer. Na maioria das vezes ela não ocorre. Como podemos saber se houve uma aprendizagem significativa? Muito bem. O aprendiz ele tem que tomar posse dos significados. Seria a posse da clareza, da precisão, diferenciados e a transferência. O que significa cada um desses? Muito bem. Ele tem que ter clareza do significado do que ele aprendeu. Ele tem que ter precisão da informação. Ele tem que diferenciar os conceitos. E, por fim, a transferência dessa informação. Ou seja, a partir do momento que ele aprendeu, tomou posse dos significados dessa aprendizagem significativa, ele tem que dar um feedback, ele tem que transferir essa informação, ele vai repassar a informação do conhecimento que foi adquirido.
quais são os tipos de aprendizagem significativa? Muito bem, nós temos a aprendizagem, primeira, a representacional. Seria o significado dado através de símbolos. Depois do contato com a palavra bola e o conteúdo cognitivo, a imagem visual, o aprendiz estabelece a relação do símbolo com o objeto circular. Então, toda vez que o aprendiz ouvir a palavra bola, ele vai saber que é um objeto esférico, né, que pode pular, que ele pode usar para brincar. Então, automaticamente, essa representação desse objeto esférico, esse objeto circular, ele vai relacionar a palavra bola. Segundo, a aprendizagem de conceitos, que poderia ser com a formação de conceitos, onde o conceito se adquire pela experiência. O aprendiz adquire o conceito de bola através de contato com a mesma, mas também da interação com a outra pessoa. Então, a partir do momento que o aprendiz ele brinca com seus familiares, com amigos, e ouve aquela palavra bola, ele vai saber que aquele objeto circular que está sendo, né, simbolicamente relacionado, ele vai ter esse conceito que vai ser adquirido através da experiência e da interação com as outras pessoas. E também a assimilação de conceitos. No processo de assimilação de conceitos, se produz na medida que se amplia o vocabulário. Ou, por exemplo, o aprendiz ele começa a distinguir que existem bolas de diversos esportes, de diversos tamanhos, diversas formas e também de diversas cores. Mas aquele conceito de bola que estava sendo representado, né, tinha uma representação, ele não vai mudar, ele vai apenas ser ampliado novos conceitos. Também nós temos aprendizagem proposicional, que seria a combinação e relação de várias palavras de forma a produzir uma nova proposição. Ou seja, dentro dessa combinação de várias palavras, por exemplo, nós temos na imagem ao lado uma criança brincando com a bola vermelha. Então, a seguinte frase: a bola vermelha, ela é bonita. Ela denota as características da bola. Só que essa bola vermelha, a bola vermelha, ela vai ter um sentido real, ou seja, denotativo. Enquanto que ela é bonita, é um sentido conotativo, ou seja, as ideias no sentido figurado. Então, essa combinação de várias palavras, ela vai produzir uma nova proposição que vai facilitar a aprendizagem significativa. Quais são as teorias da assimilação? Muito bem. Essa nova informação ela vai ser potencialmente significativa, relacionada e assimilada por um conceito subsunsor que existe na estrutura cognitiva do aprendiz. E isso vai gerar um produto interacional que seria o subsunsor modificado. Por exemplo, se nós utilizarmos a palavra bola, que o aprendiz já tem um conceito, só que surgiu uma nova palavra que seria a bola de beisebol. Então, esse aprendiz ele está tendo uma nova informação. Essa informação ela já tinha um conceito subsunsor que já estava existente, né, na estrutura cognitiva, que seria a bola de futebol, por exemplo. E a partir do momento que é assimilado essa nova informação, vai gerar um novo subsunsor modificado, que seria bola de futebol, bola de tênis, bola de beisebol, ou seja, qualquer outro tipo de bola que vai surgir como uma nova informação, ela vai ser relacionada ao conceito subsunsor anteriormente existente e vai gerar um subsunsor modificado. Nós temos também a assimilação obliteradora. O que significa isso? É a combinação e relação de várias palavras de forma a produzir uma nova proposição. Como poderia acontecer? Primeiro, obliterar significa desaparecer pouco a pouco. Desta forma, a nova informação começa a ficar desassociada. Imaginemos que surgiu um novo conceito, que seria a palavra submarino. O aprendiz ele já sabe que existem embarcações, né? Esse subsunsor ele já era pré-existente. Mas a partir do momento que surge esse novo conceito submarino, o aprendiz ele começa a relacionar o resultado dessa informação que o submarino ele vai ser um veículo aquático capaz de se mover submerso, diferente do seu conceito anterior, que seriam as embarcações que iriam se mover por sobre a água. Então, a partir do momento que nós temos essa informação, nova informação, que seria o conceito submarino, essa assimilação obliteradora, ela vai gerar uma nova proposição, ou seja, relacionar que a embarcação, ela tanto pode se mover sobre a água, como também pode se mover submersa. Nós também temos uma forma de aprendizagem que seria a subordinada, que seria a nova informação adquire significado por meio da interação com subsunsores.
reflete uma relação de subordinação do novo material em relação à estrutura cognitiva pré-existente. Por exemplo, nós temos um material pré-existente, que seria a classe dos mamíferos, que seria o subsunsor. Chegou uma nova informação, que seria a baleia. Então, essa informação baleia, por meio da interação com os subsunsores, ela vai ter uma relação de subordinação com o novo material, em relação à estrutura cognitiva pré-existente. Ou seja, a baleia ela vai fazer parte também da classe dos mamíferos, que já seria o subsunsor pré-existente. Nós temos também a forma de aprendizagem superordenada, onde o novo material ele é mais geral e, inclusive, assimila os conhecimentos da estrutura cognitiva pré-existente. Existe uma nova informação. Essa nova informação seriam as consoantes, só que já existia um material pré-existente anterior, que seriam as vogais. Mas na aprendizagem superordenada, esse novo material, mais geral, inclusive, ele vai assimilar esses conhecimentos da estrutura cognitiva que já existia anteriormente. Nós temos também a forma de aprendizagem combinatória, que é a aprendizagem de proposições, e em menor escala, de conceitos que não se guardam uma relação de subordinação, ou de superordenação com proposições ou conceitos específicos. Desta forma, faz-se necessário o uso de analogias. De que forma? Muito bem, nós temos um organizador prévio que seria o ovo, e uma nova informação para ensinar a biologia, que seria a célula. Mas o profissional, o professor, ele pode utilizar tranquilamente esse organizador prévio, que seria o ovo, para ensinar a célula, quais seriam os componentes da célula. Ou seja, vai haver é necessário o uso de uma analogia para fazer a combinação dessas proposições. Mas a informação, que seria a célula como nova informação, através do seu organizador prévio, que seria o ovo, ele vai ser extremamente útil para o ensino dessa nova informação que está sendo gerada. À medida que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos são desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações. Então, o Ausubel, ele destaca que vão acontecer dois fatores. O primeiro, a diferenciação progressiva, e segundo, a reconciliação integrativa, que são extremamente importantes para a aprendizagem significativa. Na diferenciação progressiva, as ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início, para depois irem sendo progressivamente diferenciadas. Em termos de detalhe e especificidade, é mais fácil para o ser humano captar aspectos diferenciais de um todo mais inclusivo, previamente aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas partes diferenciadas. Ou seja, vamos usar um exemplo que seria o sal de cozinha, né? Que seria o subsussor inicial. O aprendiz está recebendo uma nova informação, que seria o sal kosher, que seria um subsussor modificado. O aprendiz estava acostumado com o sal, com um grão mais fino, que é utilizado na culinária do dia a dia. A partir do momento que ele começa a perceber que existe um outro tipo de sal, que ele tem uma granulação diferente, ele é maior, né? Esse subsussor ele vai estar sendo modificado. Não existe uma diferenciação, porque ambos são sal. Apenas existe uma potencialização, né, dessa diferenciação progressiva, ou seja, houve um acréscimo na informação. Esse subsussor ele foi modificado, né? E esse ser humano ele vai captar esses aspectos da diferenciação entre o sal de cozinha, que seria o subsussor inicial, e o subsussor modificado, que seria o sal kosher. Já na reconciliação integrativa, vai se explorar a relação entre as ideias, apontar similaridades e diferenças importantes, reconciliar discrepâncias reais ou aparentes. O conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação progressiva, mas também explorar explicitamente as relações entre proposições e conceitos, chamar a atenção para diferenças e similaridades importantes e reconciliar inconsistências reais ou aparentes. Usando a mesma relação anterior, nós temos o subsussor inicial, que ele foi modificado anteriormente, que seria o sal kosher, só que ele vai ter uma outra modificação agora, porque a partir do momento que o aprendiz ele sabe que esse sal ele pode ser utilizado para o estudo dos rituais alimentares da tradição judaica, ou seja, ele vai ter uma diferenciação progressiva.
né? Esse conteúdo ele vai ter um outro conceito, ele vai explorar explicitamente as relações entre as proposições e conceitos. Né? Ele vai reconciliar inconsistências reais ou aparentes, porque vai estar sendo mostrado de uma forma bem efetiva que aquele subsunsor inicial que foi modificado, que é o Saul Costner, ele vai ter uma outra modificação, que seria o seu uso em outro tipo de situação na vida desse aprendiz, que seria o estudo justamente dos rituais alimentares. Passando para frente, qual seria o papel do professor nas tarefas fundamentais da aprendizagem significativa? Ou seja, existem 4 tarefas que são extremamente importantes. A primeira, identificar no aprendiz a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino, ou seja, facilitar essa aprendizagem com o uso de mapas conceituais. Identificar os subsunsores que estão presentes. Terceiro, diagnosticar tudo aquilo que o aluno já sabe. E, por fim, ser um facilitador na aquisição de conceitos de modo significativo. Falando sobre mapas conceituais, eles são diagramas hierarquizados que procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte de uma disciplina. Eles foram idealizados por Joseph Norman em 1972, justamente a partir da ideia dos conceitos do Ausubel. Então, por exemplo, vamos aprender como poderíamos usar um mapa conceitual para falar sobre a questão da política dos rios. Então, nós podemos dividir em 3 partes. Primeiro, o que é que acontece com as causas da poluição dos rios, por exemplo? Então, essa poluição ela vai ser ocasionada pelo esgoto industrial, pelo esgoto doméstico e pelo lixo que é jogado nas margens dos rios. Segundo, e o que é que vai implicar isso? Investimentos em despoluição, na morte da fauna, na morte da flora e também danos para o próprio ser humano. E terceiro, o que é que vai envolver? Políticas públicas para poder justamente reverter essa situação, a conscientização das pessoas e participação de empresas que possam justamente fazer a despoluição. Então, de uma forma bem ampla, nós podemos trabalhar esse conceito, que seria da política dos rios, né, através das suas causas, em que implica, né, a poluição, e também o que é que envolve para justamente podermos resolver esse problema. Então, dessa forma, fica muito mais fácil para que o aprendiz ele consiga, de uma forma sistematizada, aprender sobre a política da poluição que vai estar envolvendo os rios. As teorias de Ausubel, elas foram por muito tempo rechaçadas pela comunidade científica em revistas do meio acadêmico. Mas a partir do momento que o Joseph Novak ele começou a trabalhar os mapas conceituais, ajudaram a popularizar esses princípios do Ausubel. Então foi a partir daí que a comunidade científica ela começou a perceber a real importância dos estudos do Ausubel sobre a aprendizagem significativa. Muito bem. Vamos agora fazer o nosso mapa conceitual sobre essa aprendizagem significativa. O que é que nós aprendemos até agora? A aprendizagem significativa ela se relaciona com o conhecimento prévio, ou seja, é uma aprendizagem mais duradoura. Ela foi idealizada pelo teórico David Ausubel em 1968. Essa aprendizagem significativa ela vai acontecer quando um novo conteúdo é incorporado às estruturas cognitivas. Esse novo conteúdo ele vai ser relacionado com o conhecimento prévio do aprendiz, as suas estratégias, textos, filmes, etc. E isso vai ser chamado de quê? Subsussor, ou seja, os pontos de ancoragem. Essa aprendizagem significativa ela requer 3 condições básicas. A primeira seria o material. E esse material ele deve ser claro, com exemplos e linguagens relacionados com o quê? Com esse conhecimento prévio do aprendiz. O segundo fator é o próprio aprendiz. Ele também deve possuir conhecimento prévio, porque vai facilitar justamente, né, é necessário para se aprender de modo significativo. E, por fim, o aprendiz também, ele deve e precisa ter vontade de aprender de modo significativo. Essa aprendizagem significativa também, ela se difere da aprendizagem mecânica, como nós vimos. Né? Ela não se relaciona, a aprendizagem mecânica, ela não se relaciona com o conhecimento prévio, ela não se fixa por muito tempo. Quando esse novo conteúdo não se relaciona com o conhecimento prévio, então essa aprendizagem ela não vai ser fixada.
Essa aprendizagem significativa também ela provoca a diferenciação progressiva, que seria a modificação dos subsucessores, né? Que vai acontecer, ela vai ocorrer a partir da modificação do subsucessor, que são os pontos temporais, como nós vimos anteriormente. E essa diferenciação progressiva também ela gera uma reconciliação integrativa, que seria o quê? Nada mais o relacionamento entre conceitos já existentes, que vai acontecer a partir da modificação dos subsucessores. David Paul Ausubel, ele pesquisou a aprendizagem de caráter cognitivo, a integração dos novos conteúdos às estruturas cognitivas previamente existentes no sujeito. Ele defendeu a abolição da aprendizagem repetitiva, mecânica, baseada na memorização. Ele era um representante do cognitivismo e propôs uma aprendizagem que tivesse uma estrutura cognitivista, de modo a intensificar a aprendizagem como um processo significativo. O Ausubel, ele dedicou-se à escrita publicando 4 livros. Primeiro, O Desenvolvimento do Ego e a Psicopatologia, em 1996. A Aquisição e a Retenção do Conhecimento, em 2000. Teoria e Problemas de Desenvolvimento Adolescente, em 2002. E, por fim, A Morte e a Condição Humana, também em 2002. Nós vamos ver agora um vídeo que vai falar um pouco sobre a aprendizagem significativa de uma forma mais dinâmica e mais fácil para nós podermos identificar. David Ausubel e a aprendizagem significativa. Quanto mais sabemos, mais aprendemos. Pessoal, na aula de matemática de hoje, nós vamos aprender sobre fração. Sim, vamos? Sim, professor? Sim, sim. Muito bem. Adição de fração, por exemplo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 1. Vocês têm que repetir os denominadores e somar os numeradores. Isso é fácil, muito fácil. É fácil, gente. É só repetir e somar. Entendi, professor? Gostei. Muito bem. Agora, vamos aprender a adição de fração com denominadores diferentes. 1 sobre 2 mais 2 sobre 4 é igual a 1. O método é esse, tirar um MMC e dividir pelo de baixo e somar pelo de cima. Mas, professor, se 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 1, por que 1 sobre 2 mais 2 sobre 4 é igual a 1? As duas frações são equivalentes. Poxa, não entendi nada, professor. Com esse professor não estou aprendendo nada, não entendi nada. Quantas dúvidas! Tá muito difícil. Eu acho que eles não entenderam nada. Professor, o senhor pode explicar de novo? Que matéria difícil? Não entendi nada. Eu acho que eu vou procurar os meus colegas. Eles têm muitas dúvidas. Preciso de ajuda. Meus alunos estão desmotivados para aprender matemática. Alguém teria um método inovador que possa me ajudar? Eu sei como te ajudar. Você precisa inovar. Eu conheço umas teorias que podem ajudar. Veja só, você precisa aprender a reconfigurar as ideias que já existem na estrutura mental de seus alunos e com isso ser capaz de relacioná-los aos conteúdos. Mas como? Tem um método que poderá funcionar com seus alunos. Gostaria de conhecer? Sim, por favor. Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fazer algum sentido para o aluno, e nesse processo a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes à existência da estrutura do aluno. Que interessante! Para que a aprendizagem significativa ocorra, o autor assinala 2 condições essenciais. Primeiro, disposição do aluno para aprender, e segundo, o material didático desenvolvido que deve ser, sobretudo, significativo para esse aluno. Leve um bolo para a sala de aula, onde o bolo representa parte de um todo. Um aluno comer um pedaço do bolo. Se outro aluno comer 2 pedaços, 2 oitavos. 1 oitavo mais 2 oitavos é igual a 3 oitavos. Você pode ensinar de várias formas e eles vão assimilar com facilidade. Muito bom, faz sentido, eles entenderão melhor. Pessoal, trouxe um bolo para a gente aprender matemática. O bolo, quando divididos ao meio, teremos 2 partes. Logo, cada parte equivale a uma de 2, que foi a quantidade que dividimos no bolo. Se dividirmos novamente, cada parte na metade, teremos um total de 4 partes. Entenderam?
Logo depois, 2 pedaços, por exemplo, representam 2 quartos, que é 2 partes de 4, que é o novo total de pedaços. Agora entendi, professor, porque 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Ficou fácil, agora eu aprendi. Entenderam? Sim! Estou entendendo tudo! Oba! Ficou muito mais fácil. Muito obrigado, professor! Ele é nota 1000. Vamos comer o bolo. Olha, obrigado. O método é muito bom. Eles entenderam o conceito. Bem, pessoal, nós temos aqui algumas referências, né, que foram utilizadas para fazermos esse vídeo. E agradecemos a todos e estamos à disposição nas nossas mídias para maiores informações. Abraço.